E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, para quem não sabe qual é o assunto, ontem o Malafaia fez uma entrevista para Mônica Bergamo. Eu já fiz um vídeo sobre isso ontem, tá? E nessa entrevista ele falou que Bolsonaro foi covarde, omisso, porcaria de líder, e não sei o que lá, e coisa e tal, e falou um monte de coisa do Bolsonaro. Eu fiz um vídeo ontem falando que, olha só, não é essa coisa toda não, tá? Porque o Malafaia falou isso justamente no final, ele falou, não, eu respeito o Bolsonaro, eu acho que ele errou, mas eu respeito ele, não sei o que lá, e coisa e tal. E muita gente me criticou, Peter, você tá passando pano pro Malafaia. Meu amigo, olha só, eu sou ateu, meu amigo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Mas o que eu percebo nessa história, que você sempre tem que perceber nessa história, é quais são os interesses das pessoas que estão por trás. Tem alguma coisa por trás disso aí. O Malafaia quer alguma coisa com aquilo ali. E não era destruir Bolsonaro, não era criar um racha na esquerda. Tanto que o próprio Bolsonaro percebeu isso, né? O Bolsonaro minimizou a coisa, falando, olha só, amo o Malafaia. Depois do Malafaia ter chamado ele de covarde, medroso, não sei o que lá, não sei o que, ele falou, amo o Malafaia. Ninguém critica a mulher feia, né? Ele quis dizer o quê? O Malafaia me critica porque sabe que eu sou importante. Porque senão, se fosse pro Malafaia, muita gente falou assim, não, o Malafaia quer jogar o Bolsonaro debaixo do ônibus. Malafaia está abandonando o Bolsonaro. Não foi a leitura que eu tive disso. Acho que o próprio Marçal falou isso. O Marçal falou que o Malafaia sabe que vão prender Bolsonaro depois das eleições, então ele está abandonando o Bolsonaro e coisa e tal. E não, se fosse para abandonar Bolsonaro, seria outro nível de conversa. Não seria isso, né? Essa crítica não me pareceu esse tipo de coisa de jogar Bolsonaro debaixo do ônibus, separar de Bolsonaro. Ao contrário, né? Faz sentido que o Malafaia quer o apoio de Bolsonaro. Foi um pedido do Malafaia, Bolsonaro, cuidado, Bolsonaro, presta atenção no que está acontecendo. E também um puxão de orelha no Nicolas, né? Ele falou do Nicolas também, tá? O Malafaia, né? Enfim, teve essa discussão toda aqui e qual que é a ideia? É que isso ficou me cucando na cabeça. Tudo bem, não foi uma coisa tão grande assim, não foi uma briga na direita, não foi um racha na direita, não foi nada disso. O próprio Bolsonaro está colocando aqui, não teve nada disso. E é muito estranho, mas o que ficou me encucando aqui foi justamente por que o Malafaia falou isso. O Malafaia não é um cara burro, não é um cara tido a extremos, a perder o controle, né, a extravasar, assim, não, ele é um cara inteligente, ele sabe o que ele está fazendo nessa história. Ele tem um objetivo, ele tem um recado que ele quer passar com essa coisa que ele falou do Bolsonaro, né? O que seria isso? E, obviamente, não tem nada a ver com São Paulo. Por que não tem nada a ver com São Paulo? Porque em São Paulo deu certo. No segundo turno em São Paulo foi o Nunes e o Boulos, que era o que o pessoal queria mesmo, todo mundo achava que seria isso mesmo, o resultado final seria Nunes e Boulos, né? As pesquisas apontavam para isso, era isso que o PL queria, era isso que o Bolsonaro queria, era isso que o Malafaia queria. Então, por que essa bronca toda, no final, se deu certo a coisa, né? Não faz sentido esse tipo de coisa, né? Se fosse, ok, assim, que teve briga entre eles, que Malafaia queria que Bolsonaro se empenhasse mais na eleição do Nunes, eu entendo, concordo, né? Houve um acordo, o acordo era o Bolsonaro apoiar o Nunes, mas no final das contas não teve nada demais nessa história, né? Então, esse desabafo do Malafaia foi alguma outra coisa, e ele foi esperto o suficiente de jogar o principal em São Paulo. Por quê? Porque é um lugar que está resolvido, é um negócio que não tem... Sabe aquele negócio que quando você vai bater numa pessoa, você bate num lugar que não machuca? É brincadeira, é aquela batida de amigo, né? Se você quiser machucar mesmo, tem outros lugares para você bater, né? E a questão toda é essa, o problema não pode ser São Paulo. São Paulo não tem problema, São Paulo foi o segundo turno que todo mundo imaginou que iria mesmo, o segundo turno em São Paulo, né? E aí, ou seja, por que o Malafaia falou isso? Por que o Malafaia mandou esse recado para o Bolsonaro? E não foi só ele, né? Também, aqui, ó, o Ciro Nogueira, do PP, também grande aliado de Bolsonaro, também falou a mesma coisa, olha só, se Bolsonaro e Tarcísio tivessem me ouvido, teriam se saído muito melhor. Olha o que o Ciro Nogueira falou aqui, ó. Ao invés de comemorar, aqui, ó, Lula saiu muito derrotado, mas Tarcísio e Bolsonaro poderiam ter saído muito melhor se tivessem seguido o meu conselho. Se coloca no lugar desses prefeitos que em 2022 apoiou o presidente, ele está falando o quê? Prefeitos do PSD, do MDB, do PP. Lembra, são os três grandes partidos do Centrão. O Centrão não é só o PSD, não, é o MDB e o PP também. O PP, de fato, apoiou Bolsonaro em 2022, né? E aqui, ó,
Aqui, ó, se tivesse lhe dado ouvidos, Bolsonaro poderia estar comemorando hoje o fato de ter ajudado a eleger mais de 3.000 prefeitos e não apenas os 510 do PL. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Bolsonaro tinha que colocar o PP, o MDB e o PSD como partidos da base dele, né? Partidos que ele apoia. Por quê? Porque ele poderia estar dizendo agora que elegeu 3.000 prefeitos, no final das contas, no país, porque é somando o PSD, o MDB, o PP e o PL, né? E Tarcísio, da mesma forma, poderia estar celebrando a eleição de 90% dos prefeitos de São Paulo. Eu discordo do Ciro Nogueira nessa história aqui. Por quê? O Ciro Nogueira está fazendo a conta, tipicamente a conta do político fisiológico. Quanto mais apoio, melhor, né? Realmente, o Bolsonaro poderia dizer isso. O que ele não está levando em consideração é que muitos desses 3.000 prefeitos não são de direita. E o Bolsonaro, ele ouve muito a base dele. Ele tem que ouvir, é isso que um líder faz, né? Ouve o pessoal que segue ele. E ele sabe que o pessoal quer prefeito de direita de verdade. Não é qualquer prefeito que se diz de direita. Isso aconteceu em 2018. Um monte de gente se elegeu dizendo de direita. Olha o Dória. O Dória, né, se elegeu dizendo de direita, um monte de gente se elegeu dizendo de direita bolsonarista. E no final das contas, quando foi pro vamos ver mesmo, esse pessoal traiu o Bolsonaro. Então o pessoal de direita quer gente, eu prefiro 510 que apoiam o Bolsonaro mesmo, do que 3.000 que é aquele pessoal que apoia, mas não sei o que lá, né? Se for melhor condição, se o Lula pagar mais, eu vou pro lado do Lula e coisa e tal. Não adianta, né? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro tá certo e o Ciro Nogueira tá errado. Mas repara como é que a mesma coisa que ele está dizendo aqui é o que disse também o Malafaia, né? Não, que Bolsonaro fez acordos, que, né, que ele tinha acordos e não podia ter rompido os acordos com as pessoas que apoiam ele, né? E olha só quem mais que falou disso também, o Kassab. Olha só, o Kassab falou disso. O Kassab disse, olha, desabafo de Malafaia pode servir como referência política. Curiosamente, o artigo do Malafaia fala justamente isso. Olha, não, o Bolsonaro está certo, o Bolsonaro foi surpreendido pelo fenômeno Marçal, como todos nós fomos surpreendidos e não sei o que lá, mas ele acabou apoiando o Nunes, foi muito importante aqui, ó. O ex-presidente Bolsonaro teve uma posição favorável ao Nunes em São Paulo. Quando ele menos esperava, surge o Marçal. Isso é público que deixou todo mundo meio sem rumo na direita. Com o tempo ele foi se reencontrando. No último dia fez aquela live que ajudou bastante. Não tirou muito voto, mas o que ele tirou pode ter sido muito importante e até decisivo para a vitória do Nunes, né? Lamber feridas, todos lambemos depois de uma campanha, sempre há erros e equívocos que sirvam de lição para o futuro e coisa e tal. Ou seja, o Kassab está aqui também passando panos quentes na briga do Malafaia com o Bolsonaro. Ou seja, mas todos eles estão indo no mesmo sentido. O Kassab, o Ciro Nogueira e o Malafaia, no sentido de que Bolsonaro tinha que honrar os acordos com o Centrão. Os acordos com o Centrão têm que ser honrados. E lembra que o Malafaia e o Kassab tem ligação. Aqui no Rio de Janeiro, né, o Malafaia... Isso é outro aspecto também, o Malafaia reclamando do Bolsonaro e coisa e tal. E aqui no Rio de Janeiro, por que o Malafaia não apoiou o candidato a prefeito do Bolsonaro? Por que ele não apoiou o Ramagem, né? Não, aqui no Rio de Janeiro, o Malafaia ficou do lado do Kassab, ficou do lado do Eduardo Paes, ficou do lado da esquerda, né? Ou seja, a minha visão dessa história é a seguinte: esse pessoal todo fez acordo com o Bolsonaro, entendendo que o Bolsonaro controla o voto dos bolsonaristas. Mas o Bolsonaro não controla, ao contrário, o que eu falo para vocês, o pessoal adora chamar o bolsonarista de gado e coisa e tal, mas é exatamente o contrário. Os bolsonaristas não são gado, eles seguem Bolsonaro porque Bolsonaro é o líder, é o cara que está ali na frente, está realmente ouvindo os anseios dessas pessoas. Não tem curral eleitoral, ao contrário do que esse pessoal está acostumado a lidar. Esse pessoal está acostumado a lidar com curral eleitoral. Aquele pessoal que tem voto, que ele é dono do voto, ele manda as pessoas votarem, as pessoas vão lá e votam. Bolsonaro não é assim. É um fenômeno muito mais complexo, muito mais poderoso e muito mais complexo do que isso, né? Então, o que está acontecendo nessa história aqui? Qual que é o recado que o Malafaia estava querendo passar aqui? Não tem nada a ver com São Paulo. Não tem, porque em São Paulo deu certo. O recado aqui é: o PSD sentiu o boicote. E se Bolsonaro embarcar nesse boicote do PSD, o pessoal, essas pessoas
que apoiaram Bolsonaro vão tirar o apoio a Bolsonaro. O que eles não percebem é que Bolsonaro não tem escolha, porque na verdade esse boicote do PSD surge da visão dos bolsonaristas. Não foi Bolsonaro. Bolsonaro nunca falou em boicote ao PSD. Em momento algum, Bolsonaro falou em boicote ao PSD. Então entenda, o que eu tô vendo, o que eu percebo nessa história toda aqui, é que o que eles estão dando de recado para o Bolsonaro é: não embarque nesse boicote ao PSD. O boicote ao PSD não surgiu com o Bolsonaro. Surgiu com o Nicolas, surgiu com o Gustavo Gaia, surgiu com nós todos, bolsonaristas aqui no YouTube, nas redes sociais, as pessoas que percebem que o que aconteceu. Quem que manteve o Alexandre de Moraes no cargo nesse período em que o Alexandre de Moraes foi absolutamente ditatorial na eleição e continua sendo, ele continua sendo um terrível censor aqui no Brasil, né? O que está mantendo o Alexandre de Moraes no cargo? É o PSD. O PSD lá no Senado, que ele tem uma maior bancada do Senado, ele tem o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Então, no final das coisas, é o PSD que é o problema nessa história, né? De novo, o PSD é centrão, o PSD ele quer fazer a coisa, ele está ali para ganhar dinheiro, né? O PSD não é de esquerda, não é de direita, ele está ali para ganhar dinheiro. Então o que ele quer? Ele quer o apoio do Bolsonaro, mas sem as pautas do Bolsonaro. E é isso que eles não entendem, que não vai funcionar nunca. Porque o Bolsonaro é um líder de verdade, as pessoas seguem ele porque entendem que ele está no mesmo sentido do que elas pensam. Ele não é um líder como um cara que manda o curral eleitoral dele votar e o curral eleitoral vai lá e vota no cara. Não é assim que funciona com o Bolsonaro. E é uma força política que está crescendo no Brasil e vai crescer muito mais, né? Então, o que eu acho que foi essa história? Foi justamente o Kassab, através do Malafaia, porque é um cara mais próximo de Bolsonaro, mas que é ligado ao Kassab também, dando essa porrada no sentido: olha só, Bolsonaro, se você entrar nessa parada do boicote do PSD, você não conte com a gente vai começar a te boicotar também, a gente vai começar a trabalhar contra Bolsonaro, né? E não tem problema, Bolsonaro não precisa entrar no boicote do PSD, porque quem está fazendo o boicote do PSD somos nós aqui, não é o Bolsonaro não precisa fazer nada. O Bolsonaro está muito tranquilo por isso, ele sabe que ele continua sendo a referência da direita no Brasil e não tem nada que esse pessoal possa fazer, porque ao contrário deles, em que tudo é negociata, tudo é acordo, tudo é lá de cima, porque o pessoal tem curral eleitoral e arruma voto para determinados cargos, Bolsonaro não é assim que funciona, né? Enfim, no final das contas, essa é a minha tese. Se você acreditou nela, não acreditou, eu não sei. Eu também não sei se é verdade. É uma hipótese, é uma tese que eu estou colocando para vocês aqui. Mas é a única coisa que eu consigo entender que explica essa situação. Ou seja, o PSD sentiu o boicote. Machucou no Kassab. O Kassab sentiu isso. Em nenhum lugar do Brasil mais ele sentiu isso do que em Curitiba. Sentiu no Brasil todo. O PSD perdeu municípios no Brasil todo. Ele esperava sair daqui com uma base muito maior. Olha o Ciro Nogueira falando: não, podia dizer que tem 3.000 prefeituras o Bolsonaro, por quê? É só dizer que todo mundo do PP e todo mundo do PSD também é base de Bolsonaro. Não, não é. O eleitor de Bolsonaro não vai comprar isso, não vai acreditar nisso, né? Mas essa foi a ideia. Sim, o PSD sentiu o baque do boicote, sentiu muito o baque do boicote e sabe que pode piorar. Pode piorar como? Porque tem agora o segundo turno, ainda tem 51 cidades a serem definidas. E essas 51 cidades são cidades importantes, são cidades grandes. Em algumas delas, particularmente em Curitiba, existe a situação em que tem um cara do PSD e um cara da direita. Na verdade, a mulher da direita, a Cristina Gramel. Então, ou seja, isso que eles querem. Esse foi o recado. Bolsonaro, não entre no boicote do PSD, não faça isso, porque senão a gente vai ficar muito chateado com você. Vamos ver o que vai acontecer. Bolsonaro não precisa entrar no boicote, eu concordo. Melhor não entrar, não compra briga, não. Deixa quieto, deixa por aí. Bolsonaro respondeu no melhor estilo cristão, né? Dê a outra face. Malafaia falou um monte de merda, criticou Bolsonaro, falou pra caralho. Bolsonaro, eu amo Malafaia. Ninguém critica a mulher feia. Nota 10 para o Bolsonaro nessa resposta. E, de novo, tá mais do que na cara que o Malafaia tá querendo ajudar o PSD. E a gente não quer brigar com o Malafaia. Não queremos brigar com o Malafaia. O Malafaia tem um apoio político importante. Sabe o que a gente quer? Convencer o Malafaia e talvez até convencer o Kassab que existe uma saída em que todos nós ficamos unidos nessa história.
Basta o PSD fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. O que a gente quer... Eu não odeio o Kassab pelo Kassab em si. Eu não estou brigado com o Kassab porque eu não gosto daquela bochechinha vermelhinha dele ali, de gordinho, de gordola. E pode chamar de gordola, eu não sei, né? O Monark vai ser preso porque chamou alguém de gordola. Eu não tenho problema nenhum com o Kassab. O meu problema é com o Alexandre de Moraes. Então, existe uma maneira, e a gente tem que convencer o Malafaia e convencer o Kassab de que tem uma saída para esse problema que é muito mais simples, que é tirar o Alexandre de Moraes do STF. É só isso, e ponto, e acabou a história. Ninguém quer brigar com ninguém. Como diz aqui o Ciro Nogueira, poder dizer que tem 3 mil prefeitos apoiando o Bolsonaro, acharia lindo isso. Só que tem que ser prefeito que apoia mesmo, que bota o pescoço dele no risco ali, ó, na hora de fazer as coisas. E o PSD tem que provar que está do lado do Bolsonaro mesmo, tem que botar o pescoço na reta para tirar o Xandão lá do STF. Isso sim seria uma prova de que, ok. Aí nesse caso, meu amigo, se o PSD realmente fizesse sacrifício, fizesse esforço pela direita brasileira, vai ganhar muitos votos, vai ganhar o meu voto, inclusive vou ficar menos chateado com a eleição do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro se o PSD mudar de posição. Não sei se vai mudar, porque, de novo, eu acho que o PSD é quem está por trás do Alexandre de Moraes. Mas quem sabe? Quem sabe a gente não tem uma mudança, né? É importante destacar esse tipo de coisa, né? Ninguém quer brigar com ninguém. O boicote não é um boicote pelo boicote, não é porque a gente não gosta do cara pessoalmente, não. É porque a gente tem uma pauta. A nossa pauta é uma pauta importante, é a pauta da liberdade de expressão, é a pauta da liberdade de forma mais ampla. E para que essa liberdade prevaleça no Brasil, é importante dar um recado para o STF. Eles podem muito, mas não podem tudo. Existe consequência para quem começa a comprar briga com a Constituição brasileira. Alexandre de Moraes está descumprindo a Constituição brasileira o tempo todo. Ele precisa sofrer alguma punição para isso. E a chave para isso está no bolso do Kassab, está no PSD. Kassab, faz o impeachment que a gente para de fazer o boicote no PSD. Simples assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.